Inicie a sua execução com um cordão de 31 correntes. Nós vamos trabalhar neste cordão 30 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto de base, e nós vamos repetir esta execução por 5 carreiras. Então, minha gente, eu vou tecer 5 carreiras em pontos baixos, um ponto para cada ponto de base, e eu volto aqui ao final para nós continuarmos a execução juntas. Uma vez tendo feito então as 5 carreiras, você vai tecer uma corrente e vai trabalhar a lateral da sua execução. Então, minha gente, para cada carreira, você vai trabalhar um novo ponto baixo. Então, ao redor da lateral, você deverá alcançar um total de 5 pontos baixos. Então, aqui você acompanhou os 5 pontos serem tecidos. Nós precisamos mudar a orientação do trabalho. Então, mais uma corrente e vamos trabalhar a base, aquele cordão de correntes inicial que nós tecemos. Então, você vai fazer para cada ponto de base um ponto baixo, 3 correntes e vai transformar as correntes em picô com o ponto baixíssimo. Na base, você pulará um ponto e no próximo você fará o ponto baixo. Então, na verdade, é um ponto para cada ponto de base, porém intercalando entre ponto baixo e ponto picô. Novamente, eu faço as 3 correntes, transformo em picô com o ponto baixíssimo, pulo um ponto de base e no próximo eu prendo aqui com o ponto baixo. Vamos desta forma até a outra extremidade. Ao chegarmos na outra extremidade, mais uma vez vamos mudar a orientação da nossa execução. Então, uma corrente, você vai fazer o seu primeiro ponto baixo, porém agora você precisa de um cordão de correntes para servir como fecho. Então, você vai fazer 1, 2, 3 e 4 correntes. E lá na frente, aonde você tem o último ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo para encerrar. É sempre muito importante que você oriente a execução de forma que o fecho fique na parte de baixo e a abertura na direção do dedão, seja na mão direita, seja na mão esquerda. A partir de agora, a execução é feita circularmente. Então, nós vamos precisar prender este ponto nesta base na outra ponta. Eu vou alargar e eu gosto muito de trabalhar o fecho no sentido de fechar o círculo, deixando o ponto alargado. Então, observe que eu vou passar o fio para fora. Eu pego o ponto baixo, no caso, que eu desejo em que seja feito essa união, pego a argola, ajusto e trago a argola por dentro do ponto que vai ser usado para fechar. Ó, aqui eu alargo. Percebam que a partir de agora, vamos alargar um pouco mais, nós temos então o círculo fechado com a abertura necessária do início. A partir de agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto que nós tivermos à nossa frente, por 2 carreiras. Então, pessoal, aqui você já acompanha eu iniciando a execução em ponto baixo, aonde cada ponto que eu tenho à minha frente receberá um novo ponto baixo. Vou fazer as 2 carreiras em ponto baixo, volto aqui para continuar a execução com vocês. Agora nós vamos tecer o ponto fantasia propriamente dito. Então, você vai alargar o primeiro ponto à altura de um ponto alto. Você vai passar a agulha pelo mesmo ponto de base e aqui você vai sempre laçando e sempre passando a agulha, trazendo uma nova laçada. Você precisa ter no total 6 pontos na agulha. Você passa na base 3 vezes. Porém, a primeira vez foi alargada, já é contada como a primeira passada. Você laça, traz todos os pontos para fora e arremata. Faz uma corrente de intercalamento e agora sim, laçando no mesmo ponto de base, você faz a primeira passada, laçando no mesmo ponto a segunda, laçando no mesmo ponto a terceira passada. Arremata todos, nova laçada, trava seu ponto. Este é o desenho do ponto fantasia utilizado. Você faz uma corrente de intercalamento, laça e na base você conta
1, 2 e no terceiro ponto recomeça a sequência de passadas. Então, a segunda e aqui a terceira. Arremato, faço uma corrente novamente. A primeira, a segunda e a terceira. Arremato, faço uma corrente. Percebem? Conto 1, conto 2, conto 3, reinicio. Minha gente, nós vamos tecer desta forma a carreira todinha. Para encerrar a carreira, você deverá localizar o ponto do arremate do primeiro pineapple, puxar uma laçada e arrematar. Para iniciar a próxima carreira e iniciar todas as demais, você precisará fazer um ponto baixo ao redor do primeiro intervalo de corrente, alargar, e aí é que você continua tecendo da mesma forma que você teceu na carreira anterior, na carreira por completo. Então, você vê que os novos gomos de pineapple são sempre feitos no intervalo dos pineapples da carreira anterior. Aonde é a corrente que separa o grupo do pineapple, nós mantemos a corrente. Então, observe aqui o desenho. Desta forma, a carreira toda. Mais uma vez, encerramos passando a agulha pelo ponto do arremate do primeiro pineapple da carreira e com o ponto baixíssimo nós fechamos. Caminhamos com um ponto baixo, alargamos e reiniciamos o processo da execução do ponto fantasia, como ele está sendo aqui tecido. Minha gente, nós precisamos de um total de 5 carreiras tecidas desta forma. Esta é a minha terceira carreira. Eu tecerei, além desta, mais 2 e eu volto aqui na continuidade, pois na próxima carreira nós teremos que fazer o acabamento de um determinado ponto e executar a abertura para o dedão. Então, pessoal, vou tecer aqui tudinho e eu volto ao final para que eu possa tecer a continuidade com vocês. Uma vez tendo chegado ao final da quinta carreira da sequência dos pontos fantasia, agora é hora de nós fazermos a abertura para que o dedão possa ficar devidamente encaixado na nossa peça. Então é assim, você vai caminhar com o ponto baixo, vai alargar e vai trabalhar somente um pineapple. Então olha aqui a situação. Travei. Vou fazer a corrente de intercalamento entre um gomo e outro, vou laçar e no próximo gomo eu vou trabalhar normalmente o gomo como nós trabalhamos em todos os momentos. Então, são 2 pineapples dentro do mesmo gomo. Olha lá. Nós vamos continuar trabalhando desta forma a carreira inteira. Olha lá, pessoal, eu cheguei então quase ao final, onde eu tenho somente 2 pontos para receber o ponto fantasia. Porém, a abertura do dedão deve ser feita agora. Então, minha gente, eu vou laçar e eu vou trabalhar somente um gomo de pineapple no penúltimo ponto fantasia da carreira. Observem aqui a situação. Este ponto não recebe absolutamente nada. Tendo uma corrente, porque é o intervalo, eu venho até este primeiro, onde eu fiz somente um pineapple também, e no ponto onde nós o travamos, onde nós o encerramos, eu passo a minha agulha e eu faço aqui, veja só, um ponto baixíssimo. Eu vou alargar aqui. Olha aqui o desenho que se forma. Então, aqui você tem uma abertura aonde o dedão vai entrar. Eu só vou alargar mais, é medo de que desfaça o que nós fizemos. Então, olha aqui a situação neste momento, percebe? Agora, antes de continuarmos com o ponto fantasia, nós vamos fazer o acabamento ao redor desta abertura e depois é que nós seguimos com a continuidade da execução com o ponto fantasia propriamente dito. Então, deixa eu aqui pegar esta laçada que a gente alargou bastante, vou ajustar aqui e observe, você vai fazer uma corrente e você vai virar o seu trabalho para que você possa trabalhar com o ponto baixo ao redor deste espaço todo, sendo que o ponto fique de frente para você, por isso que você gira. Então, você estava aqui. Se você trabalhar aqui,
o ponto baixo fica com a frente para dentro da abertura. Eu quero trabalhar aqui para que os pontos baixos fiquem para fora da abertura. Perceberam? Agora é muito importante que você trabalhe pontos baixos numa tensão interessante, numa tensão que te permita ter a abertura necessária para manter o espaço para o dedão. Então, por exemplo, eu tenho um pineapple aqui, não dá para fazer ponto baixo. Então, neste intervalo, eu faço 2. Assim, eu vou trazer a abertura, né, do espaço para o próximo intervalo, ó, veja aqui, aonde novamente eu vou tecer 2 pontos baixos. Olha, você vê o primeiro e você vê aqui o segundo. Assim, eu vou tendo o acabamento necessário e eu vou trabalhando de uma forma que não diminua a abertura, que é justamente o que não pode acontecer de jeito algum. Porque se acontecer, simplesmente o dedo não entra mais aí, né? A gente tem que ter este cuidado. Ó, você vai acompanhando que eu vou trabalhando para cada intervalo, né? Sempre 2 pontos baixos até eu alcançar, veja só, quase alcançando o primeiro, né? Veja, então aqui eu girei, o primeiro tá aqui em cima. Eu vou aqui trabalhar neste intervalo, deixa eu pegar direitinho, mais 1 e mais 2, porque eu quero alcançar lá em cima. Vou alargar, deixa eu pegar aqui em cima, ó, tá vendo aqui o primeiro ponto baixo? Então, eu preciso trazer esta alça por dentro dele. Olha que situação, ó, por isso que a gente alarga. Percebam que na hora que a gente trouxe, ela já vem novamente na direção da execução, fica bem ajeitadinho já. E aqui, para você poder ver, ó, nós temos todo o acabamento da abertura do dedão. Olha como fica direitinho. É interessante porque durante a execução nós não temos nenhum tipo de arremate, né? A gente continua a execução normalmente. Bom, estando aqui agora, minha gente, eu preciso continuar a execução trabalhando o pineapple neste ponto e em todos os demais. Então, eu já posso aqui alargar, dando a altura correta, e aqui no intercalamento, no intervalo, eu já vou trabalhar, ó, primeira passada, eu vou trabalhar a segunda passada e eu vou arrematar, corrente, laço, a primeira, aqui a segunda e a terceira passada. Vou novamente arrematar todos os pontos, uma corrente e veja só, já volto ao ponto fantasia, como nós vínhamos fazendo até então. Então, observe que tendo chego ao final da carreira, eu vou fazer a corrente do intervalo entre os gomos, eu vou pegar o ponto inicial, onde eu fechei o primeiro pineapple, e eu vou arrematar como eu venho arrematando sempre, com o ponto baixíssimo. Deixa eu alargar, olha lá o resultado do que nós tecemos nesta etapa. Minha gente, eu preciso de mais uma carreira deste ponto fantasia. Então, eu vou caminhar com o ponto baixo e eu vou reiniciar a execução seguindo o desenho da carreira anterior, aonde eu farei um ponto fantasia para cada ponto fantasia que eu tenho na carreira já tecida. Agora, nós vamos tecer o que é a nossa primeira carreira do acabamento. O acabamento possui 2 carreiras. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para cada ponto que nós tivermos na base, nós faremos um ponto baixo. Pessoal, é muito importante que preste atenção para que você não pule ponto nenhum, pois se você diminuir a quantidade de pontos, a peça fica apertada e aí você não consegue vestir a peça. Então, pessoal, vou tecer aqui a minha carreira toda em pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, e eu volto aqui ao final para iniciar com vocês o que é a nossa última carreira do acabamento. A nossa última carreira de acabamento, é igual à carreira que nós fizemos aqui no punho. Então, pessoal, nós vamos fazer um ponto baixo. Nós faremos 1, 2 e 3 correntes, transformaremos em picô com o ponto baixíssimo, pularemos um ponto de base e no próximo ponto, ponto baixo. 1, 2 e 3 correntes,
transformaremos em picô com o ponto baixíssimo e novamente pulando um ponto de base no próximo ponto baixo. Desta forma, o contorno inteiro. Uma vez tendo chego então ao final da peça propriamente dita, nós vamos aqui propor a vocês uma forma de fecho. Ao invés de utilizarmos botões, nós vamos fazer o próprio botão e ele será feito em crochê. Então é assim, utilizando a sua agulha, você vai utilizar bem aqui, ó, na pontinha, não desça muito para não ficar muito grande. Então aqui na pontinha, você vai segurar o fio e você vai dando voltas, veja só, ao redor desta pontinha. Perceba que você tem que sempre ir segurando, porque senão ela sai do lugar. Você vai dar aí uma quantidade de voltas, umas 10, 15 voltas ao redor, de forma que você obtenha assim, olha, um bololinho assim bem fofinho mesmo de fios, tá? Não tem uma quantidade certa. Você tem que remover e você tem que segurar de tal forma que você consiga achar o meio, sem perder o miolinho, tá? Uma vez que você encontrou este meio, você vai aqui trazer o fio por dentro. Então, aqui tem que ser devagarzinho, porque acaba que a gente puxa o que não deve, ó. Aqui eu já tô puxando ele fazendo um nó. Eu vim aqui e desfiz o nó, ó, tá vendo? E aqui, ainda segurando, eu vou travar, mas ainda não está totalmente travado. Então, eu vou fazer um ponto baixo ao redor aqui, ó, para que eu consiga travar definitivamente. Agora ele tá travado, eu não perco mais o miolinho. Nós vamos trabalhando ao redor deste círculo, pontos baixos. Não tem a quantidade exata de pontos, vai depender do tamanho, da quantidade de voltas que você tiver dado aí. Se você deu mais voltas, vai ficar mais grosso. E aí você vai precisar de mais pontos baixos para conseguir travar a sua execução. Se você deu menos voltas, e não pode ser tão menos assim, tá? Você tem que ter uma quantidade de voltas aí legal, para que ele fique bem fofo mesmo o miolinho. Você vai utilizar uma quantidade menor de pontos baixos. Chega um determinado momento em que você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. E aí é a hora de você travar, bem travado esse ponto, de forma que ele fique para dentro. Olha só como é que ele vai ficando para dentro, ó. Tem que ir tecendo os pontos baixos, trazendo a agulha para o meio, de forma que ele fique bem durinho, bem travado, bem enrijecido. Percebam que toda vez que eu fecho o ponto, eu venho aqui e eu dou um apertão legal para ele ficar bem durinho aqui para dentro. Senão, fica uma circunferência aberta. E não é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, que vire um botão. O botão é durinho, tá? Então, você vê que eu já tô passando aqui, ó, pela segunda vez sobre o ponto alto, perdão, sobre o ponto baixo da carreira anterior. Então, já seria a minha terceira carreira aqui, de tanto que eu tô passando para ficar durinho. Uma vez que a gente tiver chego ao que seria o nosso final, a gente vai passar a agulha por um ponto, puxar uma laçada. Como a gente aperta bem, fica durinho, é normal. E a gente aqui vai arrematar, ó. Então, aqui eu vou arrematar, mas não acabou. Vou alargar e eu vou cortar o fio de modo que eu tenha uma quantidade de fio sobrando, porque eu vou fazer a costura na peça. Então, minha gente, aqui é assim, olha. Vou fazer aqui um nó, eu vou travar realmente, né, ó. Travo aqui a execução, mas ainda não acabou, tá? Ó, travei aqui, na mesma direção, só que do lado oposto, eu vou trazer este fio, eu vou fechar este miolinho, ó, tá vendo? Eu fecho este miolinho, veja só como fica bem travado, ó. E eu trago novamente para o lado que eu iniciei, ó. Pego o fio aqui e trago. Eu tô fechando, tá? Puxa bem, deixa tudo muito travado e aí você vai dar um nó. Passa por dentro e você dá o seu nó. Olha aqui a situação, ó. Tá super travado o seu botãozinho, o seu miolinho. Agora, eu vou costurar na base do meu punho aqui a casa. Então, deste lado, eu vou costurando, passando este fio de um lado para o outro. Então, eu ponho ele na posição,
pego o fio e trago ele pra cá. Então, eu já tenho ele posicionado, veja. Agora, aqui atrás é que é o segredo, né? A gente tem que travar ele passando por dentro de outro ponto. Olha aqui a situação, ó. E eu tenho que trazer para frente novamente. Olha aqui que eu pego, ó, e eu trago pra frente. E tô trazendo aqui, ó. A gente vai passando e vai dando umas voltinhas assim, olha, ao redor, de forma que a gente crie uma trava e volta lá pra trás. Não acabou, não. Vai lá pra trás novamente com o fio, ó. Tá vendo? Novamente você vem pra frente. Então, já pode até pegar aqui e trazer aqui, ó. Traz pra frente. Olha aqui a situação. Tô puxando aqui. Olha lá, tá na frente de novo, tá vendo? Aí você pode fazer novamente essas voltinhas. E mais uma vez nós vamos pra trás. Pode fazer isso quantas vezes você achar interessante para que fique bem apertadinho, bem durinho, bem travado, tá? Para mim aqui já está ótimo. Então aqui eu já vou fazer um nó aqui atrás, ó. Eu vou travar a minha execução aqui atrás para que depois eu possa fazer o devido arremate, né? Olha aqui a situação, ó. Tá vendo aqui? Travei bem. Então aqui, eu vou até colocar esse fio assim pra dentro, porque aí depois a gente corta tudo direitinho, né? Mas deixa ele aqui dentro. Então aqui, você tem o botão que vai fazer o fecho da sua luvinha. Olha que a situação, ó. Tá vendo? Então fica desta forma. E aí, a gente vestindo a luva, né? A gente vai ter esta resposta aqui. Peraí que eu vou vestir. Deixa eu colocar os fiozinhos pra dentro, pra gente ter a noção certa do que a gente tá fazendo, né? Vamos abrir um pouquinho aqui, pra vocês conseguirem ver melhor. Olha lá, olha lá. E a sua luva fica desta forma, tá vendo? Pessoal, é claro que eu espero que você tenha gostado, é claro que eu espero que você teça, e eu espero mais, que você se inscreva em nosso canal e esteja conosco na próxima quarta-feira para mais uma super aula de crochê tricô. Até lá!